Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite e dizer que eu fico muito lisonjeada de poder passar um pouquinho da minha experiência, tentar passar um pouco do que o que a gente tem, né, como foco ambiental para a usina solar, geração distribuída, que é o foco mesmo. Beleza? Estou muito satisfeita. Vamos seguir aqui com a apresentação. Gostaria de primeiro me apresentar. Eu sou a Júlia, né? Como já fui apresentado previamente, eu sou engenheira ambiental e estou à frente da diretoria da JX Ambiental. Eu tenho como citar que eu participei aproximadamente de 5.500 megawatts licenciados junto aos órgãos ambientais. Eu tenho uma experiência de geração de energia, de demais atividades, só que isso a gente está com enfoque de energia em Minas Gerais, e isso tem trazido bastante clientes do ramo de energia para o nosso escritório. E aí, com isso, já foram mais de 5.500 megawatts licenciados, tanto para geração distribuída quanto para geração centralizada. Vamos lá. Agradecer a todos, né, que estão aqui online nos assistindo. Queria agradecer por terem esse tempo aí para entender um pouco dos quesitos ambientais, quais são os enfoques que hoje o órgão ambiental necessita e que ele exige de vocês, tá? A regularização ambiental e de usina, ela mudou recentemente. Em 2019, a gente teve uma alteração na legislação e isso trouxe uma agilidade para os processos, que antes era um processo de licenciamento e que agora a gente tem um processo de licenciamento simplificado para a utilidade de usina solar. Então, se a gente está falando de usinas acima de 5 megas, a gente está falando de usinas com simplificados, a gente está falando de usinas abaixo de 5 megas, a gente está falando de usinas que são não passíveis de licenciamento. Então, o enfoque maior hoje é sobre a supressão para a implantação dessas usinas, o corte das árvores, a instalação disso e o impacto que isso traz hoje para o meio ambiente. Então, a modalidade de licenciamento através de setembro de 2019 mudou e a gente tem o licenciamento em duas fases, que seria a fase de DAIA, que a gente chama que é o documento para a gente suprimir essas árvores para a instalação da usina, e a gente tem o licenciamento simplificado, ou até mesmo no passível, quando a gente está falando de geração distribuída. E isso facilitou o quesito de agilidade, então a gente nem se compara com o que era antes, tá? Uma das bases principais que eu vejo que a gente tem um enfoque, que isso facilita, que isso agiliza o processo, são a escolha das áreas corretas, entendeu? O empreendimento hoje, você escolheu uma área que ela é predominantemente antropizada, que você vai ter que fazer apenas corte de árvore isolada, que você não precisa fazer uma supressão de maciço florestal. Isso agiliza muito seu processo, sem falar que os impactos são bem menores, né, para o meio ambiente. Então, hoje o licenciamento ele é feito pelo seu potencial poluidor, e a gente está falando de usinas menores, a gente está falando de um potencial poluidor menor, e isso se a gente tem uma supressão de corte de árvore isolada, a gente não tem uma supressão de maciço florestal, então você facilita ainda muito mais. Então, a escolha da área correta dessa usina, a gente escolher áreas que não são áreas de reserva legal, áreas que não são áreas de APP, que são preservação permanentes, áreas que não são próximo a topo de morros, áreas que a gente está falando que estão fora das áreas de APP de veredas. Então, isso tudo são escolhas de que facilitam muito o trâmite ambiental quando você vai regularizar essas usinas. Aí muitos me perguntam, Júlia, as usinas têm que ser regularizadas? Sim, têm que ser regularizadas. A gente está falando de licenciamento simplificado muitas das vezes, a não ser quando são gerações centralizadas, mas quando são gerações distribuídas, muitas das vezes são licenciamento simplificado, não passível, mas o documento para a supressão daquelas árvores ele tem que existir. Claro que se a gente tem uma escolha de área correta, a gente está falando de áreas que são passíveis de deferimento, né? A gente está falando de usina solar e utilidade pública, então isso tem sido já vinculado aos órgãos de que essas atividades de usinas são utilidades públicas e que, para isso, elas devem ter um trâmite diferenciado quanto à agilidade, justamente para incentivar isso.
Então, a importância que eu prezo muito pela importância da escolha da área de instalação dessas usinas, para que a gente tenha, anterior ao impacto, já previamente coletado essas informações e até um ajuste, se necessário, para que você saia de possíveis compensações que vão ser necessárias. Então, isso é muito importante. A importância dos projetos, né, para Minas Gerais, nós estamos falando do enfoque da área de semiárido, nós estamos falando uma área predominantemente que a gente enfrenta muito constantes secas, né? São áreas que elas estão vindo com um olhar diferente, justamente pelo nosso sol, né? Então, a gente está numa área privilegiada, a gente está numa área seca, então a gente une o útil ao agradável. São inúmeros processos que estão sendo entrados no órgão ambiental, a gente tem acompanhado esses processos, de tanto de geração distribuída quanto de geração centralizada. Minas Gerais está com um enfoque muito grande nisso. Então, são muitos processos, assim, e o órgão tem dado privilégio para isso, do seguinte modo: utilidade pública e que esses processos são mais ágeis. Então, você escolhendo uma área correta, você minimizando impacto, você tentando uma expressão quanto menor possível, então, isso faz com que o processo ele seja mais ágil. O órgão tem entendido isso. Então, nós estamos falando de prazos muito menores do que prazos para outras atividades que talvez tenham um impacto maior. Então, o órgão entendeu e, em setembro de 2019, ele teve essa visão de que o impacto dessa atividade é menor do que o ganho que ela traz, né? E, com isso, ele mudou a legislação para que ficasse mais ágil esse licenciamento dessas áreas. A importância da predominância da nossa área, que a gente tem uma área de cerrado dentro da região do semiárido, e a gente tem uma área que está dentro da Lei de Proteção da Mata Atlântica. Então, é aí que eu digo novamente, a escolha da área, o quão importante ela é, para que a gente tenha caracterizado essa expressão, que se ela estiver dentro da Lei de Proteção da Mata Atlântica, e ela for um maciço florestal, se ela for estágio médio ou avançado, ela tem compensações diferentes, ela tem estudos diferentes, e que isso pode trazer um impacto maior. Então, quando a gente está tratando de áreas de antropizadas, quando a gente está tratando de áreas de supressão de estágio inicial, mesmo ela estando dentro da lei de proteção, ela tem uma visão diferente e ela é possível, sim, ser feita. O órgão considera que a entidade pública tem preferência e tem como ser disponibilizada a supressão. O documento autorizativo ele é deferido desde que você faça as devidas compensações. Quando a gente está falando de estágio médio avançado, se a escolha das áreas não é uma área que é considerada estágio inicial de supressão, você tem as compensações, que isso às vezes atrasa o projeto, isso às vezes traz um gargalo que não se é necessário caso você escolha uma área com menos predominância de vegetação. Então, o órgão, com isso, ele quer o quê? Ele quer, literalmente, incentivar as pessoas a escolherem áreas já degradadas, áreas que são necessárias de recomposição, áreas que já estão com pastagem degradada e que você só precisaria fazer corte de árvore isolada. E se a gente está falando de geração distribuída, a gente está falando de áreas menores, que é possível a gente encaixar dentro disso, né? É claro que a gente tem que atender parâmetros, então a gente não está falando só de ambiental, mas a gente tem que dar um enfoque para o ambiental, porque ele pode ser um gargalo muito grande, caso essa escolha dessa área não seja a melhor. E essa Lei de Proteção da Mata Atlântica teve recentemente um acordo firmado entre Minas Gerais e o Ministério Público, foi assinado um termo que enfatiza essa necessidade, foi assinado esse termo de acordo, foi assinado para que seja deixada a Mata Atlântica em pé. E aí a gente chama tem até no próprio termo, cita sobre um projeto da Mata Atlântica em pé, e é justamente para priorizar que essas áreas não sejam desmatadas, né, e que elas sejam predominantemente protegidas em estágio médio e avançado, entender essa importância desse sistema, dessa vegetação, e deixar ela predominantemente preservada, e a gente escolher a área fugindo disso justamente. Então, foi assinado esse acordo recentemente, a gente estava com os processos bastante parados por conta disso, quem estava com o processo dentro da Lei de Proteção da Mata Atlântica, houve-se paralisação dos processos,
Não foi um tempo muito grande, então o órgão conseguiu resolver isso rapidamente, mas houve esse gargalo aí e conseguiram assinar esse termo para que volte a liberar esses processos e para justamente incentivar essa supressão em corte de árvore isolada e evitar a supressão de estágio médio e avançado do bioma ou da Lei de Proteção da Mata Atlântica, para a instalação de utilidade pública, para a instalação de atividades que podem ser alteradas mediante uma disponibilidade de viabilidade técnica locacional. Então, se altera aquele local da instalação da usina, porque você tem viabilidade para isso. Às vezes é uma coisa simples, você altera coisas de metros e você consegue fugir disso, tá? E é basicamente isso que eu queria passar. Assim, hoje o licenciamento dessas usinas, eles estão muito mais simplificados, o órgão entendeu isso, está muito mais ágil. A gente tem empreendimentos aí, tem núcleos de regularização que eles têm emitido 5, 6, 10 processos por mês, tem núcleos que emitem 20 processos por mês, isso varia da entrada também. E isso a gente está falando de que um prazo que antes a gente poderia considerar uns 6 meses, a gente está falando prazo de 3 meses, então, assim, é bastante incentivador isso para quem está empreendendo nesse mercado. Tanto para nós, consultores, que a gente tem essa agilidade, então a gente consegue formalizar esse processo tem resposta, a gente não deixa o empreendedor desamparado, quem está investindo, né? E o órgão também entendeu isso. Então, essa alteração dessa legislação foi um marco muito importante para que esses processos tenham sido analisados diferencialmente dentro do órgão e liberados de forma mais ágil. Da questão ambiental, muitos perguntam, Júlia, quais os sistemas que eu tenho que fazer para a usina? É simplesmente os dois, a autorização para a supressão dessas árvores, onde você vai instalar a usina. Às vezes eu estou falando de geração centralizada, então são muitos hectares, a gente está falando de geração distribuída, que são até 20 hectares. Então, a autorização de supressão é um dos principais documentos. E aí depois a gente tem o licenciamento, que aí muitas das vezes é não passível, que é uma declaração que o órgão fala que vocês são baixo potencial poluidor, ou então um licenciamento simplificado, caso seja geração centralizada. E o principal gargalo hoje se chama áreas. Então, eu volto a bater na tecla de que escolha da área correta para que não tenham futuras complicações. Depois disso, a usina instalada tem os acompanhamentos que tem que ser feito, né? Então, a gente está falando de usina instalada, a gente está falando de resíduo. Os resíduos eles têm que ser dispostos da forma correta, têm que ser devolvidos da forma correta, ou até mesmo entregues, né? Os que forem reciclados. Então, o órgão ele controla isso. A própria gestão da usina tem que fazer isso, de que essa devolução desses resíduos sólidos, o que for reciclado e o que for para aterro sanitário, então você tem que ter comprovação disso, e isso tem que ser disponibilizado, tem que ficar na usina para comprovação. E, além disso, é a questão de maquinários, que têm que ser dispostos em áreas que não possam causar contaminação do solo, né? Então, os principais gargalos vão ser esses aí, pós-usina em construção. Após a usina construída, a gente sabe que o impacto é muito baixo, então a gente tem o ganho ambiental é muito grande quando a gente se trata de usina solar fotovoltaica, porque pós-usina construída, a gente tem um impacto muito baixo nas áreas, na questão de resíduo, né? E na questão de controle mesmo, porque às vezes a gente tem poucos funcionários numa usina menor, às vezes até por câmera, não precisa nem ser instalado, não precisa nem ter funcionários se for necessário, e que é uma das coisas que traz um resíduo, né? E é isso, acho que após a usina construída, a gente só tem ainda mais ganhos para o meio ambiente, além da alteração da matriz energética, né? A gente também tem um ganho quanto aos impactos ambientais, porque os impactos são bem menores. E eu agradeço muito o convite, informo que eu estou à disposição para caso vocês tenham dúvidas referente ao meio ambiente, referente a impactos ambientais de usinas, tanto geração distribuída quanto geração centralizada, referente aos possíveis licenciamentos, qual o enquadramento de licenciamento dessas usinas, eu estou à disposição. É só entrar no site da JX, www.jxambiental.com,
Lá vai ter os números de contato, vai ter meu e-mail, que é só entrar em contato para a gente falar mais. E é isso. Eu tô com o meu tempo já aqui correndo também e tentei passar um pouquinho para vocês do que é o licenciamento hoje no estado de Minas Gerais. A gente teve um ganho muito grande, considerável, e aí o foco hoje é escolha de áreas corretas. As usinas serem implantadas em áreas de menor impacto ambiental. Beleza? E eu agradeço e fico à disposição.